Olá, professores! Vamos começar a aula de número 5, inspirada na obra Muita Linda Gramática por um ensino sem pedras no caminho. Nessa aula, nós vamos comentar mais uma afirmativa, em torno da qual nós vamos discutir se ela corresponde a um mito ou a uma verdade. Toda atuação verbal tem que se pautar pela norma prestigiada. Segundo a opinião de vocês, que colocaram lá no nosso mural alguns comentários sobre essa afirmativa, ela corresponde a um mito, ou seja, nem todo uso da língua tem que se pautar pela norma culta, e é por isso que a gente tem diferentes esferas de comunicação, diferentes campos de atuação e diferentes práticas de linguagem ou gêneros textuais, nos quais a gente emprega um determinado estilo de linguagem, né? Então, é o gênero e a situação comunicativa que vai demandar o uso, um certo estilo de linguagem. E de onde será que vem, então, esse mito? Então, esse mito ele vem de uma idealização da língua, de uma pretensão da língua. O que isso quer dizer? A norma culta precisa ser utilizada sempre, a qualquer hora, em todo lugar, independentemente das condições de realização da atividade de linguagem. Então, isso é uma idealização, isso é uma pretensão que não sai desse campo do ideal. Uma outra questão é que em nenhuma língua isso ocorre, ou seja, em nenhuma língua se emprega uma única variedade linguística. Então, esse mito de uma língua uniforme, sem variação, sem adequação à situação comunicativa em que é usada, não passa do que a gente está chamando aqui mesmo, de um mito, de uma idealização, uma utopia. E um outro mito em torno dessa afirmativa é de que a norma culta é inerentemente melhor do que as outras. E a gente já viu que muito desses mitos em torno da norma culta estão relacionados às práticas literárias, né, aos cânones da literatura, em um outro contexto que não é o nosso contexto atual. Para a gente pensar um pouquinho nisso, vou trazer algumas contribuições aqui a partir da obra da Irandé sobre as ciências linguísticas que a gente tem aí, né? E que nessa área aí da linguística aplicada, entende-se como o bom uso da língua, aquele que é adequado às condições de uso dessa linguagem, ou seja, existem situações sociais diferentes, então deve haver também padrões de uso da língua diferentes. A variação, assim, ela aparece como uma coisa que é inevitavelmente normal, do mesmo jeito que a gente tem, então, situações de comunicação variadas, a língua acompanha essa variação. Então, existem no campo aí da variação linguística, que inclusive faz parte atualmente do nosso eixo de análise linguística e semiótica, na nova configuração da matriz curricular, existem variações linguísticas porque as línguas são fatos sociais e elas são situadas no tempo e no espaço concretos, com funções definidas. E como tais, elas são condicionadas por esses fatores. Além disso, a língua ela só existe na sociedade. E em toda a sociedade é inevitável que ela seja heterogênea, que ela seja múltipla, variável e, como consequência, os usos diversificados da língua acompanham essa diversidade da nossa sociedade. Se a gente pegar aqui, eu trouxe na verdade um trecho dessa crônica do Carlos Drummond de Andrade, depois se vocês quiserem eu coloco para vocês o arquivo na íntegra. Mas eu acho muito interessante essa crônica do Drummond, que fala um pouco sobre as questões da linguagem. Vou ler só o comecinho para vocês. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se levavam tábua. O remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. As pessoas, quando corriam antigamente, era para tirar o pai da forca e não caíam de cavalo magro.
Algumas jogavam verde para colher maduro e sabiam com quantos paus se faz uma canoa, o que não impedia que nesses entrementes esse ou aquele embarcasse em canoa furada. Encontravam alguém que lhes passasse a manta e azulava, dando-as de vila de ouro. Os mais idosos, depois da janta, faziam o quilo, saindo para tomar fresca, e também tomavam cautela de não apanhar sereno. Os mais jovens, esses, iam ao animatógrafo e mais tarde ao cinematógrafo, chupando balas de alteia, ou sonhavam em andar ao aeroplano, os quais, de pouco siso, se metiam em camisa de 11 varas e até em calças pardas. Não admira que descem com os burros na água. Então, o que pensar desse poema aqui do Carlos Drummond de Andrade, com todas essas expressões da língua, expressões de antigamente, ele vai caminhando para a contemporaneidade nessa crônica, se a gente for pensar somente numa única variação linguística. Então, a norma culta, é claro que ela deve sim ser usada, mas adequadamente, quando a situação assim exigir. Então, é importante que a gente discuta com os meninos em sala de aula qual é a situação em que a norma culta é exigida. Ou seja, ela é uma opção, ela está disponível, mas ela é uma opção de acordo com a situação de comunicação em que nós, falantes, usuários da língua, nos deparamos. Então, qual é o desafio aí, né, da escola, o desafio dos aprendizes aí, dos usuários das diferentes línguas? Não existe uma língua sem variação. O desafio é ter a competência suficiente para variar conforme as condições de realização da atividade verbal. Eu não diria só para variar, mas na verdade para identificar qual é o uso mais adequado da língua em cada situação comunicativa, e aí eu preciso ter o conhecimento da língua para então variar conforme essa condição. E as implicações dessa conversa e desse diálogo que a gente está tendo para o ensino? Somente uma língua idealizadamente descontextualizada é uniforme, ou seja, uma língua morta, né? Vamos pensar no latim, que não se fala mais, não se cria mais, não se produz mais. Essa língua é uma língua idealizadamente descontextualizada e uniforme. E o que é uma língua descontextualizada, então? É uma língua artificial, é uma língua inventada, é uma língua morta, para dar um exemplo. É a língua das frases soltas, é a língua que infelizmente continua em algumas salas de aula, né? Essa língua artificial que a gente precisa cuidar. E eu não estou dizendo, quando eu falo cuidar, que a gente não pode destacar excertos de um texto para discutir com os meninos, mas sempre dentro de uma situação real de comunicação. Numa abordagem contextualizada da língua, né, em oposição a essa que a gente acabou de conversar, a variação ela vai acontecer naturalmente. Por quê? Porque quem está no comando da prática de linguagem são pessoas heterogêneas. São elas que significam em frases que estão inseridas em um texto para alguém, com uma finalidade comunicativa. A língua contextualizada, ela inclui pessoas, ela inclui sujeitos e ela é uma prática social. Então, vamos pensar em termos de diversidade que a gente precisa contemplar no nosso currículo, que a gente precisa contemplar nas nossas práticas de ensino e aprendizagem de língua portuguesa. Eu tenho diferentes tipos de diversidade que a gente precisa cuidar. A diversidade de modalidade, então eu preciso trabalhar gêneros que são orais e escritos. Eu tenho uma diversidade que é de norma, trabalhar gêneros que requerem uma norma padrão e outros que requerem normas regionais. Eu tenho uma variedade, uma diversidade que é de registro, que é de grau de formalidade, um texto que exige maior formalidade ou menor formalidade. Eu tenho uma variação que é de interlocutores. Se eu estou falando para uma criança, para um jovem, para um adulto, para uma autoridade ou para o público em geral, eu preciso fazer ajuste na minha linguagem para chegar até esse interlocutor. Eu tenho uma variação ou uma diversidade que é de suporte, né? Se o texto vai ser veiculado num livro, num jornal, numa revista ou na internet. Uma variação que é de funções.
textos literários e não literários, ficcionais e não ficcionais, e é por isso que a gente tem todos os campos de atuação no nosso currículo, para que a gente possa transitar por essas diferentes funções ou finalidades comunicativas dos textos. A gente também tem uma diversidade de universo de referência que a gente precisa contemplar, ou seja, contemplar assuntos, temas diferentes, temas da cidade, temas do campo, temas dos homens, das mulheres, do trabalho, do lazer, da ciência. Uma diversidade de gêneros, então trabalhar notícias, resenhas, propagandas, artigos de opinião, contos infográficos. Uma diversidade também de complexidade, trazer textos mais curtos, textos mais longos, mais fáceis e mais difíceis, pensando não só no assunto do texto, mas também na composição, na estrutura do texto. Diversidade, enfim, para ser fiel à língua real, à língua variada que de fato acontece no dia a dia. Então, no nosso planejamento de sala de aula, nas escolhas que a gente faz dos textos que a gente trabalha, a gente precisa cuidar e ter um olhar atento para toda essa diversidade de práticas linguageiras que a gente precisa contemplar e refletir junto aos meninos. Então, no primeiro plano, o que é mais relevante, vamos pensar assim, qual é a essência do trabalho na língua portuguesa? É a análise de textos para o entendimento do que foi dito, ou melhor, do que foi feito com o que foi dito. Então, aquele texto tem o objetivo de perguntar, de responder, de ressaltar, de sintetizar, de discutir, de refletir. E como que isso foi possibilitado? Como é que aquele texto que tinha uma finalidade de me entreter me fez rir? Como é que isso foi possibilitado? Que recurso da língua foi utilizado para atingir essa finalidade? Né? Sob que formas linguísticas e sob qual composição textual eu consegui atingir esse meu objetivo? E aí eu achei um texto bem interessante do blog da editora Parábola, que tem o seguinte título: O que existe ou não existe numa língua? Esse texto está disponível na atividade complementar para a leitura de vocês. Eu espero que vocês leiam o texto e a gente possa conversar sobre ele em algum momento. Mas é um texto que vai falar sobre esses antagonismos, né? Existe, não existe, pensando em toda essa diversidade linguística que a gente tem. E por fim, eu finalizo então essa aula de número 5, pedindo para que vocês então acessem o material complementar. Se não tiveram oportunidade de assistir às aulas anteriores, que vocês possam fazer isso, porque uma aula está articulada da outra. E na semana que vem, na aula de número 6, a gente tem a última aula inspirada nessa obra da Inandé.